Já estamos ao vivo, então boa noite a cada um e a cada uma, não é? A gente cumprimenta efusivamente aos participantes, né, desse momento, desse webinário. Hoje, nós, na sequência de webinários que a Flaxo Brasil vem promovendo, né, com as temáticas que são estudadas, pesquisadas, né, nos programas da Flaxo no Brasil, né, por meio das suas linhas de pesquisa e de atuação, nós estamos recebendo carinhosamente aqui as pesquisadoras, né, do livro Vulnerabilidades e Resistências entre as Juventudes Brasileiras em Contextos de Desigualdade. Daqui a pouco eu apresentarei cada uma, assim como também Santiago Plata, né, nosso parceiro querido aqui da OEI, que tem colaborado imensamente, né, com o desenvolvimento, com a produção dessa pesquisa que resultou nesse livro. Então, a gente cumprimenta, seja muito bem-vindo, Santiago, muito bem-vindas que as nossas queridas pesquisadoras e ao público que nos assiste. Muito obrigada pela audiência, é uma alegria, a gente espera que o que formos aqui, né, conversando, discutindo, mobilize e que vocês manifestem, já estou convidando, né, as suas dúvidas, suas interações aqui por meio, aqui com as nossas pesquisadoras. A gente tem aqui uma sistemática, né, de apresentação, cada uma das nossas pesquisadoras terão 10 minutos para conversar sobre os temas aqui da nossa pesquisa, né, do nosso livro, que, na verdade, é uma pesquisa que tem muitas fases, muitas camadas, né, e nessa fase atual a gente tem um livro interessantíssimo, muito rico, que foi lançado lá no Rio de Janeiro, né, no museu. Vou deixar essa parte para o Santiago nos contar sobre o lançamento do livro, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com as juventudes, né, presentes, né, algumas dessas juventudes participantes, né, das fases aqui desse projeto, né, que resultou neste livro. Queria, em nome da Flaxo Brasil, né, saudar as pesquisadoras, saudar aqui o Santiago da OEI, dizer que para nós, Flaxo Brasil, esse tema, juventudes, né, e suas interseccionalidades, é um dos temas prioritários da nossa agenda. Nós temos um programa especialmente dedicado, né, a essa temática. Além do programa, Flaxo Brasil é parte de um grupo de pesquisas, né, da América Latina e Caribe, né, um grupo de investigação chamado GRILAC Juventude, né, que envolve aí outras unidades acadêmicas nessa pesquisa, e que, para nós, né, pensar sobre as juventudes, né, e as suas questões, né, questões que dizem respeito aos contextos de onde essas juventudes vêm, logo aos territórios de pertencimento, os seus pertencimentos identitários, as suas condições de estudo, de trabalho, as suas situações, né, que fazem parte, né, as situações vivenciadas pelas juventudes que compõem as trajetórias das juventudes em nosso país. Portanto, essa discussão, né, é muito bem-vinda, né, eu já inicio aqui parabenizando as nossas queridas pesquisadoras, né, dizer que as juventudes brasileiras, né, como uma das ideias aqui do livro, né, elas vivem em um cenário de profundas vulnerabilidades estruturais, né, mas essas juventudes respondem a esses contextos com formas múltiplas de resistências, né, revelando uma tensão permanente entre desigualdade, potência transformadora. O livro mostra as vulnerabilidades das juventudes, né, que essas não são individuais ou circunstanciais, mas elas são resultados de desigualdades estruturais históricas. E essas desigualdades se manifestam de forma interseccional, combinando fatores como raça, classe social, gênero e território, o que faz com que os impactos sejam diferentes entre os jovens. Então, é com essas palavras que eu aqui saúdo todo mundo e já convido o nosso querido amigo, parceiro, Santiago Plata, que é o representante da OEI nesse projeto. Boa noite, Santiago.
Boa noite, Rita. Bom, começo cumprimentando e agradecendo aqui enormemente a parceria que a Flaxo Brasil, em seu nome, enquanto diretora, traz sempre para a UAI. Para nós é de grande orgulho ter esse laço tão próximo com a Flaxo, especialmente um tema tão relevante quanto as juventudes, né? Então, também gostaria de aproveitar para cumprimentar a professora Miriam Bramová e todas as pesquisadoras e pesquisadores envolvidos nessa obra tão importante, além também de todas as pessoas aqui que participam e nos acompanham neste webinário, além de especialmente todas as juventudes envolvidas nessa obra, tanto na etapa de pesquisa quanto, como você muito bem mencionou, no lançamento que nós fizemos em abril no Museu de Arte do Rio, no qual tivemos uma parceria muito importante também com a Secretaria de Juventude da Prefeitura do Rio de Janeiro, e ali também com o nosso público-alvo, debatendo, ouvindo, dialogando com essas juventudes da cidade. Isso foi um momento muito importante para nós da OEI. Eu falo aqui em nome da Organização de Estados Ibero-Americanos no Brasil, como vem mencionando a OEI, que é um organismo internacional de cooperação, e que tem na sua atuação histórica o compromisso com o fortalecimento das políticas de juventude, de educação, ciência, cultura e direitos humanos na região ibero-americana. Para a OAI, as juventudes ocupam um papel central, não apenas como público das políticas públicas, né, mas também, especialmente, como sujeitos de direitos, sujeitos de participação, de produção de conhecimento e, finalmente, assim, especialmente também de transformação social. E a gente vê nessa publicação isso de maneira refletida, né? Acho que esse espaço aqui do lançamento, do webinar e todas as ações que a Flaxo vem liderando chama a atenção, né, dos líderes, gestores públicos, mas também dos territórios. Então, essa publicação, né, de vulnerabilidades e resistências entre as juventudes brasileiras em contextos de desigualdade tem um significado especial, de fato, nisso que a gente vem falando e tratando em tantos projetos de parceria, tanto da OAI quanto da Flaxo, mas também dos nossos parceiros em âmbito nacional e internacional. Então, queria expressar que, de fato, realizar essa pesquisa, né, e apoiar ela, vem da necessidade de poder produzir conhecimento qualificado a partir da escuta, da pesquisa e do diálogo com as realidades concretas dessas juventudes brasileiras. Então, aproveito para parabenizar, de fato, a liderança da Miriam, da Rita, de todas as pesquisadoras envolvidas nesse projeto. Acho que ele traz um ganho muito histórico e qualificado para o nosso país. Então, a gente entende também que falar de juventudes no Brasil é falar sobre juventudes, sobre desigualdades históricas, mas também falar sobre o impacto da pandemia, que está muito bem descrito nesse livro, os desafios educacionais enfrentados, né? A precarização também do trabalho, das violências e dos territórios, né, que acabam sendo marcados pela ausência das políticas públicas e que acaba sendo a realidade desses jovens, né? Então, a obra ela traz um olhar para as juventudes não como apenas uma chave da vulnerabilidade, mas também, especialmente, reconhecendo as potências, as estratégias e as reivindicações que esse público traz para as questões que os impactam, mas também na perspectiva de toda a população, das diferentes intersecções e multidisciplinaridades que nós temos em nossa sociedade. Então, aproveito aqui para reafirmar o apoio da OEI nas ações relacionadas à juventude, relacionadas a esses sujeitos de direitos, destacar também a importância da cooperação internacional, né, nessas duas instituições que estão promovendo aqui essa publicação, como um papel, uma chave fundamental nas relações intergovernamentais, tanto em âmbito federal quanto em âmbito subnacional, né, com os estados e municípios. Então, eu espero que esse diálogo de hoje nos ajude não só para apresentar essa publicação, mas também para ampliar, né, a reflexão sobre como transformar essa escuta da juventude em uma ação pública e na melhoria da qualificação das políticas públicas. Então, eu queria agradecer a participação de todos aqui que nos acompanham hoje e estou ansioso para ouvir um pouco mais das pesquisadoras e, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Te devolvo a palavra, Rita. Sim, imenso contar com você, contar com a UEI, né, nessa parceria. Flaxo e OEI tem
ao longo dos anos, né, realizado vários trabalhos em conjunto. Eu convido, né, agradecendo mais uma vez a você, né, te saudando efusivamente, eu chamo agora as queridas pesquisadoras. Hoje a gente está aqui com 3 pesquisadoras, né, e autoras do livro, a nossa querida doutora Miriam Abramovay, né, que é coordenadora aqui do programa temático da Flaxo, Lila Cruz, né, também nossa querida professora da Universidade Federal do Piauí, seja muito bem-vinda, e a querida também Marisa Fessman, que é do Instituto de Saúde de São Paulo. Piauí, seja muito bem-vinda, e a querida também Marisa Fessman, que é do Instituto de Saúde. E estava aqui com um ecozinho, né? Alguém estava ouvindo aí pelo YouTube, mas já estamos novamente. Queria imediatamente passar a palavra e pedir para que as queridas pesquisadoras façam uma saudação, brevemente se apresentando um pouco melhor, e já, né, cada uma delas discorrendo sobre o ponto do livro, né? Porque são muitos pontos, né? Miriam, Lila e Marisa, né, que gostaríamos de discutir, de conversar aqui essa noite, mas a gente tem aqui apenas uma amostra que é para que o público fique com gostinho de quero mais e procure acessar o nosso livro. Ele está, né, de acesso gratuito, né, aí depois é importante que a gente coloque aqui no link, né, para que as pessoas possam, de fato, baixar e ler o nosso livro, né. Então, convidar, viu, público querido, também que vocês venham participar conosco aqui, venham manifestar, não é, e pensar aqui sobre os desafios e as potências das juventudes brasileiras. Querida professora e amiga doutora Miriam Abramovay, passo a palavra para você, querida. Seu microfone, Miriam, está mutado. Boa noite a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, depois desse trabalho tão aprofundado e tão exaustivo. Eu sou Miriam Abramovay, eu sou socióloga, sou pesquisadora, sou coordenadora do programa de juventude da Flaxo e também sou professora visitante no NEV, na USP, enfim, e outras coisinhas a mais também. O currículo é extenso, né, Miriam? Graças a você e aos seus trabalhos. A gente está em todo lugar. Primeiro de tudo, eu não queria deixar de mostrar o livro para as pessoas que estão aqui, para dar um gostinho para a leitura, porque ele ficou... A OEI fez um trabalho, fez um primor de trabalho, fez um trabalho muito bonito. Eles estão online, tanto no site da Flaxo como da OEI, e vocês podem entrar, e eu acho que vale a pena. Também nós vamos fazer agora um lançamento no Congresso de Sociologia da ALAS, aqui no Rio, e eu vou fazer junto com Marisa, Marcos e Lila também, nós, não eu, vamos lançar também na USP, no mês de julho, eu acho. Bom, vou contar para vocês a nossa história, porque é muito interessante. Nós começamos a nos reunir na época da pandemia, e com várias localidades do Brasil, da América Latina e do Caribe também. E nós desenvolvemos um trabalho muito aprofundado e lançamos um livro sobre juventude e pandemia, que foi muito importante a gente saber o que estava pensando os jovens nessa época. Nós fazemos parte de um grupo que se chama GRILAC,
que é o Grupo Regional de Investigação Latino-Americana e Caribenho sobre Juventudes, com representantes de várias sedes da Flaxo da América Latina e do Caribe. Embora nós façamos trabalhos acadêmicos, nós estamos também muito conectados com uma agenda de construção de políticas públicas, a partir de uma interação direta e da escuta desses jovens. Foi aí que o nosso grupo da Flaxo, apoiado pela OEI, começou a realizar um segundo trabalho, que foi feito pela Marisa em São Paulo, por mim e pelo Marcos, que não está aqui hoje, o Marcos Vinícius, aqui no Rio, e pela Lila, no Piauí. E isso que deu como fruto esse livro, né? Então, o que vem fazendo a Flaxo, ela vem desenvolvendo pesquisas que dialogam com as políticas públicas voltadas para a juventude, voltadas para a educação, as violências que atravessam o cotidiano de milhares desses jovens, a questão do trabalho, a questão do espaço e outros temas que aparecem nos livros. E essa é uma forma de trabalhar da Flaxo que tem grande responsabilidade pública. Quando nós pesquisamos juventudes em contexto de desigualdades, estamos lidando com temas que estão presentes na atualidade dos jovens, no passado dos jovens e no futuro de jovens também. Então, o que nós queríamos? Nós queríamos, com esse livro, compreender o que os jovens brasileiros estavam pensando pós-pandemia, porque pandemia é um termo que a gente não escuta mais, mas nós tratamos de retomar para saber, pós-pandemia, o que aconteceu. E esse período é marcado por formas muito criativas, mais difíceis, de superar os entraves criados pela própria pandemia, pela intensificação das desigualdades sociais, a transformação do mundo do trabalho, as tensões nos territórios urbanos e rurais e por mudanças importantes que foram realizadas nas escolas. Mas tem um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o aspecto metodológico. Nós trabalhamos com grupos focais para ver a construção coletiva de sentido. Ao todo, nós realizamos 22 grupos focais, onde nós alcançamos uma média de 230 jovens de diferentes raças, gênero, sexualidade, em distintos contextos territoriais, como eu já disse para vocês, que permitiu captar uma diversidade de experiências juvenis. São essas vozes que são retratadas nessa publicação. A obra está organizada em 4 capítulos, além da introdução, das conclusões, que abordam dimensões fundamentais da condição juvenil contemporânea: território, educação, trabalho e violência. Eu não vou comentar cada um dos capítulos, porque a Lila e a Marisa vão falar efetivamente sobre os capítulos. Queria dizer também que foi muito importante o apoio da OEI, que nos apoiou, que nos ajudou a fazer o evento aqui no Rio de Janeiro,
E a Secretaria de Juventude, que aqui no Rio de Janeiro nos abriu as portas, nos abriu os grupos. Nós aqui no Rio de Janeiro trabalhamos em favelas, Marcos e eu fizemos a pesquisa de campo, então nós somos profundamente gratos à nossa parceria com a OEI. E eu acho que a Marisa e a Lila podem falar agora e que depois vocês podem fazer perguntas. Muito obrigada. Lila? Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, né, com as colegas Miriam Abramovay e Marisa Fefman, contando um pouco para vocês como foi e o que tem de importante nesse trabalho que nós acabamos de publicar, né, um trabalho, conforme já mostramos, né, que está condensado nesse livro que está à disposição no site da Flaxo. Eu sou a professora Lila Luz, sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescentes e Jovens da Universidade Federal do Piauí e professora no mestrado em Sociologia da mesma universidade, no Departamento de Serviço Social. Eu sou de formação assistente social. Eu vou contar para vocês, obviamente, não dá para contar tudo, né? Porque o livro tem mais de 300 páginas, né? E 278 precisamente, né? Mas que estão distribuídas em 3 capítulos, né? Muito interessantes os capítulos, e que para a gente não dá para a gente falar de todos eles hoje, né? Eu vou falar com vocês basicamente sobre 2 capítulos que nós decidimos apresentar para vocês alguns aspectos, né? Não todo o capítulo, mas alguns aspectos do capítulo sobre territorialidade, intitulado, até porque a gente quer dialogar com vocês, quer que vocês perguntem para a gente, né, sobre curiosidades e interesse da pesquisa, né, e do trabalho como um todo. O primeiro capítulo, que eu queria pontuar alguns elementos para vocês, é o capítulo Territorialidades, territorialidades, que é intitulado Territórios sem portas e sem muros e com medos. Contextualização socioespacial de juventudes. Esse capítulo ele foi elaborado por mim, por Miriam Abramovay e Marcos Salles, né? Na nossa pesquisa, nós tivemos, conforme Miriam já apontou, nós tivemos campo de trabalho em 3 estados, né? No Piauí, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E desde o início, a discussão, a dimensão do território já se apresentava como muito importante para a gente entender a condição juvenil nesses diferentes territórios. Por isso, o capítulo sobre território, né, ele é um capítulo que expressa como se particulariza essa condição juvenil em cada um desses territórios. E nós destacamos a ideia de território, a compreensão de território, exatamente como esse espaço de produção e reprodução de desigualdades, né? Como esse espaço onde se constrói relações, materiais e simbólicas, mas também um espaço, o que a gente chamou de territorialidades, né? Porque o território é esse espaço de construção de sociabilidades e de relações sociais de grupos que ocupam esses espaços, né? E a juventude foi o grupo, né, que a gente trabalhou, é um grupo que tem
ocupado, e sobretudo depois da pandemia, esses espaços, conforme a professora Miriam já sinalizou, com muita criatividade e muita resistência, né? E nesse texto sobre territorialidades, nós destacamos, né, exatamente que resistências são essas, como elas se particularizam nesses diferentes espaços e como esses jovens se olham dentro desse espaço e constroem as suas condições de vida dentro e em movimento para fora desses espaços, né? Eu quero destacar, por exemplo, né, para vocês, algumas diferenças ou particularidades quando a gente pensa, por exemplo, o território de São Paulo, o território do Rio de Janeiro e o território do Piauí. Eu vou destacar algumas, porque são muitas, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa o território de uma cidade como São Paulo, né, o que os jovens nos apresentam como elementos para que a gente pense essa condição juvenil nesse território, né? A gente identificou a questão da mobilidade social como um aspecto extremamente importante para a gente compreender a circulação, a movimentação dos jovens nesse território do São Paulo. Esse território, como eu disse, como produção e reprodução da desigualdade, mas produção e reprodução da desigualdade de trabalho, produção e reprodução da desigualdade de mobilidade social, e nós destacamos muito nessa dimensão de São Paulo esses dois aspectos, a mobilidade social relacionada, sobretudo, ao trabalho, a mobilidade social que esses jovens e o tempo que eles utilizam, que eles gastam, vou usar esse termo para não ficar aqui pensando em outro, para ir ao trabalho e para ir ao estudo, né? E isso foi mostrando para a gente como tem desigualdade e como, ao mesmo tempo, eles enfrentam uma série de vulnerabilidades, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente viu que o espaço do transporte coletivo, e que, obviamente, que isso não é uma questão só de São Paulo, né? Isso é uma questão que atravessa a maioria das grandes cidades, né? A violência contra as mulheres, né? As mulheres jovens, sobretudo, elas enfrentam bastante violência, assédio no transporte coletivo. E também elas levam muito tempo para se mobilizar da casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? Então, isso é um aspecto muito importante do território de São Paulo, mas que a gente pode compreender como um elemento importante para a gente pensar políticas públicas de transporte coletivo, por exemplo, né? Porque depois da pandemia, né, que o primeiro livro que a gente construiu foi esse, sobre a pandemia, a gente percebeu também, e essa pesquisa evidenciou, uma série de dificuldades de os jovens voltarem a ter sociabilidades no espaço público, né? E uma das dificuldades é exatamente essa, da mobilidade, né? Não tem mais, em cidades como São Paulo, mas também eu vou ressaltar, em cidades como Teresina, também tem esse aspecto muito presente, né? Que é a falta de transporte coletivo, inclusive para ir aos espaços de educação, mas também de lazer, de trabalho e etc. O território do Rio de Janeiro, né, um aspecto que a gente poderia destacar, muito, muito presente nas narrativas dos jovens, é a questão da insegurança que marca a cidade, mas, sobretudo, que marca as comunidades em que os jovens estão, os jovens que nós conversamos vivem, né? Nós conversamos com jovens de territórios da Rocinha, do Tabajara,
da Babilônia, do Vidigal, da Gardenia Azul e da Cidade de Deus. E aqui, a questão da insegurança, ela aparece como elemento importante para a gente pensar essa dimensão territorial e essa construção dessas saídas, dessas estratégias que os jovens utilizam para superar essa desigualdade, para se movimentar na cidade, né? Mas muita criatividade entre esses jovens para lidar com essa dimensão. A gente pôde ver, por exemplo, a relação que esses jovens, mesmo com essa dita insegurança, né, que perpassa tanto a política de remoção das favelas, como perpassa também a violência trazida pelo tráfico, né, enfim, mas a gente vê também muita, a gente identificou também muita nesse espaço, muita resistência e muita criatividade para viver aí, e também, sobretudo, que eu queria destacar, a gente identificou um aspecto de muito aconchego, muito amor, muito prazer, muita vivência positiva nesses espaços, né? E aí a gente até diz, por exemplo, o baile, funk, o pagode, o espaço de lazer, de um modo geral, é vivido com muita intensidade nesses espaços, que, por um lado, tem a insegurança, mas também, por outro lado, tem esta dimensão, né, que é a dimensão das sociabilidades juvenis aí. No território do Piauí, né, nós trabalhamos com o mundo rural, né? Trabalhamos com 2 comunidades rurais, destacar, né, porque a gente trabalhou com a cidade também, mas a gente destacou no nosso trabalho, no nosso texto, essa dimensão rural. E a gente compreendeu, a partir das narrativas dos jovens, né, que esse mundo rural ele também está atravessado por insegurança, né, por muita insegurança, porque aquilo que a gente ouvia, né, nos noticiários, enfim, de que a violência, de que o tráfico estava fora, né, do interior ou do Brasil profundo, a gente identificou também aqui nos espaços rurais do Piauí, né? E, sobretudo, a gente identificou, com relação a essa questão da insegurança, a gente identificou essa insegurança também vinculada à chegada do agronegócio nesse espaço, onde os jovens, com bastante emoção, relatam serem hoje espaços de disputas muito intensas, do ficar e do sair daí, porque eles têm relações muito afetivas muito fortes com esses espaços. Então, eu vou deixar, já estou concluindo, eu vou deixar com vocês esses 3 aspectos trabalhados, obviamente, né, que tem vários outros, né, que vão mostrar, né, o significado mais potente do território para esses jovens, mas eu vou deixar para vocês, né, lerem o trabalho e perceberem, né, como que os territórios eles marcam territorialidades distintas, né, a partir das condições socioeconômicas, culturais, e que há diferenças entre o urbano e o rural, entre o centro e a periferia das cidades, e que diferença que marcam tipos de controle, formas de organização, significado desses espaços, práticas sociais e culturais e políticas que esses jovens desenvolvem nesse espaço, apesar desse movimento de insegurança, mas também de muita criatividade. É isso, eu vou passar agora para minha colega, amiga
Marisa para falar também do que ela gostaria de destacar. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. É muito emocionante a gente perceber que deu certo, né? E boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Ai, gente, desculpa. E que deu certo, né? Eu agradeço muito a todos os nossos companheiros e agradeço principalmente aos jovens, né? Eu acho que a gente queria agradecer aos jovens por compartilharem conosco o seu cotidiano, os seus sonhos, os seus medos, enfim, que eles puderam compartilhar essa percepção da realidade que eles vivem. Eu, como a gente tem a perspectiva de que vocês comecem e tenham vontade de ler, eu vou trazer alguns pontos referentes à questão do trabalho, questão do tempo e a questão mais específica do racismo. Então, na verdade, assim, eu vou intercalar um pouco a voz deles, já que é eles que vão nos dar essa possibilidade do que a gente pôde fazer. Então, agradeço muito a Flaxo, a EI, principalmente as minhas companheiras, Miriam e Lila. Vivemos momentos de bastante angústia, vai e volta. A pesquisa não é uma proposta única, mas é um processo de um caminhar que transforma o sujeito com que a gente pesquisa, mas também nos transforma. Então, em relação ao trabalho, no contexto da pós-pandemia, é importante ressaltar o aumento da precarização, da flexibilização e da informalidade. A expansão do trabalho mediado por plataformas digitais e o aumento do número de trabalhadores por conta própria, reforçados, então, pela ideologia do empreendedorismo. Essa realidade causa impactos na juventude, que enfrentam dificuldades para acessar empregos formais e qualificados. A precarização de trabalho implica que muitos jovens têm que se submeter a condições de trabalho desfavoráveis para garantir sua subsistência. O mundo do trabalho ele é permeado pela diversidade de formas de inserção em atividades, que ocorre como condições de garantia de mobilidade social para alguns, mas para outros, e é isso que é importante a gente trazer, como garantia de segurança. Quando a gente trabalha, porque é importante a gente trabalhar, a gente trabalhou com jovens de 15 a 29 anos. Quando a gente escuta os mais jovens, eles têm a expectativa de um enriquecimento rápido, buscando alternativas como influenciadores digitais, música, esporte e jogos de azar. As redes sociais, como todo mundo sabe, elas contribuem na produção de um imaginário social de promessas incansáveis, produzem ídolos que devem ser seguidos, muitas vezes não por características intrínsecas, mas simplesmente por enriquecimento rápido. E aí uma menina fala, né? Eu quero ser youtuber, influencer, olha os carros que eles têm. Eu já tenho meu Instagram, espero ser uma grande influenciadora. Como influenciadora, eu sou autônoma e posso trabalhar a hora que quiser. Por outro lado, quando a gente ouve os meninos de 18 anos, a gente vê que eles buscam estabilidade, segurança e uma preocupação grande com o futuro. Apesar dessa situação bastante precarizada, ou melhor, por causa dela, isso nos deixou muito, muito satisfeitas, né? Alguns jovens apontam o seu engajamento na discussão sobre a escala 6x1, a luta por condições de trabalho mais dignas, incluindo a redução da jornada de trabalho sem perda salarial. Os jovens, quando eles falam sobre isso, eles apontam como as redes sociais podem construir formas de mobilização que, através de uma divulgação, pode tornar-se conhecido por todos. Então, eles falam assim, né? Hoje em dia, a jovem não quer, não aceita ter esse contrato de 6x1. A nossa mobilização é muito diferente da de vocês. A nossa mobilização é por redes sociais. É subir no hashtag e vai comentando, espalhando e, de repente, começa a dar mais visão. Então, eles dizem, né, que o papel do jovem é realmente
da visibilidade. E eles vão dizendo que quer dizer, eles vão usando justamente a internet com uma perspectiva de luta política. Na maioria, é importante também trazer que na maioria dos depoimentos reforçam a persistência de desigualdade de raça, gênero e classe no acesso ao mercado de trabalho e uma preocupação dos mais velhos com o futuro. No entanto, eu acho importante trazer que nos depoimentos o tempo se torna um elemento central na forma como esses jovens experimentam o mundo, constroem suas trajetórias e imaginam o futuro. Eles relatam sentir que estão sempre correndo atrás do tempo. A gente também, mas eles falam isso com muita força, enfrentando uma rotina exaustiva que os impede de realizar as atividades que eles gostariam. O cotidiano desses jovens implica em trajetórias marcadas por deslocamentos longos, jornadas duplas ou triplas e uma constante negociação entre estudo, trabalho e sobrevivência. Eles sentem uma pressão constante para entender as expectativas sociais e familiares, o que gera uma ansiedade, medo e insegurança. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso é frequentemente internalizada, ignorando desigualdades de oportunidades e sociais. É constante nos depoimentos a sensação de insuficiência e descarga. E aí a fala de uma menina: não sou suficiente para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Tenho vestibular, tenho que estudar, mas eu estou muito cansada. Então, muitas vezes, essa realidade é vista como um peso. Olha que interessante, até o tempo livre para eles é vivido de forma cronometrada e controlada, com os jovens planejando cada momento para evitar perder tempo. Isso limita a possibilidade de experiências espontâneas, relatam a necessidade de dividir o fim de semana em blocos, cronometrar atividades, evitar qualquer sensação de perda de tempo. Isso vai revelando uma transformação importante. O lazer, que deveria ser um espaço de espontaneidade e de descanso, passa a ser capturado pela lógica da produtividade. É lógico que a gente não pode deixar de falar da tecnologia. A tecnologia vai intensificando mais esses processos. As redes sociais, os vídeos curtos, o consumo acelerado do conteúdo cria uma relação com o tempo, um tempo fragmentado, imediato e cada vez mais descontínuo. A tecnologia, segundo os adolescentes e jovens entrevistados, consome o seu tempo e moda a sua percepção de prazer e satisfação. A lógica da aceleração, para eles, está presente em todos os aspectos da vida, desde o consumo de conteúdo até as interações sociais. Quer dizer, eles vão buscando cada vez mais um sucesso de forma frenética, sem muitas vezes compreender o que isso realmente significa. É lógico, implicando cada vez mais numa ansiedade. Assim, o tempo é vivido como automatizado, dificultando a reflexão sobre a vida, o passado, o presente e o futuro. Se sentem presos a uma rotina que consome sua energia e o impede de explorar novas possibilidades. A atenção, então, fica cada vez mais efêmera. O tempo é contado por segundos e não mais por minuto. E aí a fala de uma menina, agora tudo é 15 segundos. Por exemplo, o refrão de uma música hoje é 15 segundos, porque senão não vai viralizar. A paciência, segundo eles, também se esvai. Não tenho nem paciência, porque, na verdade, a questão é os meus 15 segundos. Mas é importante ressaltar que o tempo da juventude periférica é profundamente atravessado pela desigualdade. Não se trata, na verdade, então, falta de organização, mas condições materiais que consomem o tempo, o transporte, o trabalho precário e as responsabilidades familiares.
Nesse cenário, o tempo já não é vivido como uma experiência e passa a ser vivido como uma sobrevivência. O dia não é mais um espaço de possibilidades, mas um percurso de obrigações. Esses pontos destacam como o tempo, sob a lógica capitalista e tecnológica, impacta profundamente a vida dos jovens, gerando sentimento de ansiedade, pressão e uma constante sensação de insuficiência. Para fortalecer essa sensação e para pensar um pouco, já vou trazer um lado bom também, mas é importante trazer que uma sociedade que uma violência que passa e perpassa os nossos jovens é justamente o racismo. Um sentimento de inferioridade frente ao parâmetro universal do branco, como é demonstrado no relato dessa jovem. Então, ela vai dizendo, sentir-se inferior, como em uma festa, me prepare e digo, uau, como eu estou bonita, e logo chego na festa. Aí você se sente muito suja, é muito feio, é muito chato, me sinto muito mal, como se não encaixasse naquele lugar. Relato de humilhações constantes, histórias de preconceitos, de sofrimento, em que o diferente é percebido como feio e a lógica hegemônica da estética branca produz efeitos desastrosos nas jovens meninas negras. Meu cabelo, sempre por causa do meu cabelo. Já sofri muito, já chorei muito. É muito injusto. Às vezes eu tenho vontade de sumir. E é esse sofrimento, resultante de tantas atrocidades, que vai produzindo um processo de desumanização, a incapacidade de perceber como o outro como sujeito, o que acarreta efeitos psicossociais nocivos. Trata-se, então, de uma estigmatização de uma população especialmente jovens, que, com o apoio implacável da indústria cultural, são desumanizados, culpados por todos os males da sociedade e, portanto, descartados. Obrigada, Marisa. Então, gente, nós temos, agradeço muitíssimo aqui as pesquisadoras, querida Miriam Abramovay, Lila Luz e Marisa Pfefferman, aqui pelas, digamos assim, um incentivo, né? Vocês trouxeram aqui questões muito importantes, né, que são tratadas no livro. Tem muito mais, gente, né? E estou vendo aqui a manifestação das pessoas interessadas, né, que estão participando pelo YouTube, e trouxeram algumas questões aqui para nós. A primeira delas é como pensam que os resultados da pesquisa podem dialogar com as políticas públicas dos estados do Rio de Janeiro, do Piauí e São Paulo, e comumente com as políticas nacionais. Como influenciar essas agendas, não é? A pergunta 2, qual a importância de agregar as falas e discursos dos jovens nas pesquisas sobre juventudes? É isso que a pesquisa revelou e é isso que o livro trouxe de amostra, né? Isso a partir das falas, a partir da participação das juventudes, mas as nossas queridas pesquisadoras irão comentar, né? E aproveitando, né, já com seus comentários, fazer suas falas finais, né? Temos também um outro comentário. O livro é uma contribuição para a compreensão dos jovens. Não, Marisa. Oi, Marisa, querida. Isso. Marisa. Isso. Então, o livro é uma contribuição para a compreensão dos jovens hoje em dia e para o desenho de políticas públicas situadas nas realidades e sentidos construídos pelas juventudes, né? Fora isso, tem também muito interessante, né, esse ponto levantado pelas pesquisadoras, sobretudo nesse último ponto aqui apresentado pela professora Marisa, da consciência sobre o poder que eles têm de mobilizar na internet, né, ou seja, a juventude. Assim como também a gente, enfim, também temos aqui várias manifestações, né, parabenizando as pesquisas, que estão muito interessadas na temática e querem, sim, de fato, acessar o livro no total, ler, compreender e ter condições, né, a partir dessas leituras aqui e das reflexões, né, trazidas no livro, que o debate
se amplie, né? Até porque também, como disse nossa querida professora Miriam, o livro também terá lançamentos em outros momentos, né? Aqui no Alas, no Congresso, como Miriam já anunciou, também numa atividade lá na USP de São Paulo, mas eu passo muito brevemente aqui para as considerações finais das três, dando 2 minutos para cada uma, e obviamente que não precisa responder todas as questões, né? Mas fazer uma reflexão aqui do modo geral será bem-vindo, assim como também Santiago, está aqui, a palavra está aberta para você também fazer sua saudação final. Muito obrigada. Podemos seguir a mesma ordem, passar aqui para o Santiago, e depois a gente vai, Miriam, Lila e Marisa, 2 minutinhos para cada um, tá bem? Perfeito, Rita. Te agradeço novamente. Aqui agradeço em nome da OEI, aqui nomeando o nosso diretor e chefe de representação, Rodrigo Rossi, assim como o nosso coordenador nacional, Temo Teixeira. Nós da OEI como toda, de grande orgulho poder fazer parte dessa publicação. Fico sempre muito feliz e me agrega muito, não só pela leitura, mas ouvindo e refletindo também das falas da Miriam, da Lila e da Marisa. Então, muito obrigado por contar com a OEI nesse processo e também sempre na defesa dos direitos de toda a juventude no nosso país, assim como a melhoria das políticas públicas. Te devolvo a palavra, Rita. Aqui foi acelerado para a gente otimizar o tempo. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Obrigada, a gente agradece. Eu passo agora para a Miriam. Miriam, seu microfone está mutado, você tem 2 minutos. Eu acho importantíssima essa questão que levantam, como os jovens, através das pesquisas, podem dialogar com as políticas públicas. E aí eu vou lembrar de um trabalho que eu realizei com Mary Castro em políticas públicas para e com a juventude. E eu queria retomar. Não tem nenhum sentido realizar pesquisa se nós não dermos a palavra para os jovens e nós não pensarmos em fazer políticas públicas não só para esse jovem, senão junto a esse jovem, senão com esse jovem. As juventudes têm a palavra e as juventudes têm um diagnóstico da sua situação, como é mostrado nessa pesquisa. Então, nós contamos para sempre com eles. Muito obrigada, Mira. Exatamente, né? As políticas têm que ser feitas não só para, aliás, não é para fazer para, é com as juventudes, né? As juventudes são protagonistas, a juventude sabe da sua situação e são ali totalmente, digamos assim, antenadas, né, para contribuir para que essa política pública, de fato, venha atender aos seus interesses. E aí eu convido agora a Lila para fazer também aqui sua saudação, suas considerações finais. Querida Lila, com você. Obrigada, vou respeitar os 2 minutos. Eu não vou repetir essa afirmação que vocês já fizeram sobre para quem são as políticas públicas de juventude, porque é isso mesmo, é um princípio que nós temos que ter, né, enquanto gestor, enquanto pesquisador, né, e eu acho que nós fizemos isso com esse livro, né, com outro também, mas com esse em especial, nós fizemos uma ação muito importante, que foi sentar com os jovens e conversar sobre o livro, né, lá no MAN. E esse movimento pequeno que possa parecer, que a gente tenha feito naquele momento, deixou uma semente que além da gente devolver o livro para eles, né, a gente dialogou com eles. Eu fiquei muito impressionada com o lançamento lá, exatamente porque a gente não estava falando para pesquisador e com o pesquisador, a gente está falando para o jovem, ele dizer assim, sou eu ali. Por quê? Porque é um exercício, né, que nós temos enquanto grupo, né, Grila e Flaxo, OEI, no PEC, esse movimento de trabalhar ouvindo os jovens. Não é porque eles não tenham
capacidade de falar sem a gente. É porque nós nos propomos a mediar essa fala, né, por um lugar que parece superior, que é o lugar de pesquisador, que quando a gente está com eles, a gente se iguala a eles no sentido de que são eles os protagonistas, eu não gosto dessa palavra, mas é que eu estou lembrando agora, mas aquelas pessoas que sabem dizer o que sentem, o que pensam e o que querem. Então, eu acho que a política de juventude tem que fazer isso, ouvir. Obrigada, Lívia. Os jovens. Obrigada também. Obrigadíssima, Obrigada, querida, mais uma obrigada, vez. Flávio, por essa Obrigada a oportunidade. você. Obrigada a você, uma honra ter você conosco. Professora Marisa, por favor, seus 2 minutos. 2 minutinhos de considerações finais, querida Marisa. Na verdade, é agradecer a você, Rita, agradecer, porque é isso, a gente vai ter que se unir. Nós estamos vendo uma realidade que essas experiências possam nos ajudar a contribuir com esses jovens. Esse livro foi uma contribuição. Agradecer a Miriam, aos jovens, ao EI, a vocês que estão nos escutando, aos comentários que foram feitos. É agradecer. Acho que a gente junto pode tentar transformar essa sociedade. Obrigada. Muito obrigada a você. Então, boa noite a cada um de vocês que nos acompanham aqui ao vivo, não é? E bom dia, boa tarde aos outros, aos demais que nos assistirão depois. Para nós é uma alegria, é uma honra debater um tema tão importante como são as juventudes, né, para as nossas vidas, para os projetos societários, e para a gente pensar num futuro mais justo, num futuro sustentável, num futuro em que, de fato, todos participem de forma digna da construção do país, da construção das sociedades. Muito boa noite a todos e a todas. Obrigada aqui à nossa equipe técnica aqui da Flaxo, que está aqui fazendo a mediação do evento, nos ajudando aqui com a tecnologia. Então, boa noite e até o próximo webinário.